Hoje, no primeiro episódio do Vozes em Movimento, você vai ouvir a voz de uma baiana que resolveu largar tudo e ir morar fora do país, aventurar a vida lá fora. Ela vai contar os perrengues, tudo que ela passou. Vem comigo ouvir essa voz. Então, Verônica, conta pra gente quem é você, de onde você é e o que te motivou a sair do nosso país para viver lá fora. Olá, então, eu tenho 43 anos, sou de Salvador. O que me motivou a sair do Brasil para ir para a Europa foi falar inglês, porque para mim era uma grande dificuldade na minha adolescência, na minha juventude, estudar inglês e sempre falando português aqui. Então, eu não conseguia me concentrar. Então, chegou um dia, eu falei, não, vou fazer um intercâmbio. Fora que eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio. E aí foi que eu larguei. Eu era assistente administrativo, ainda sou. Mas aí eu larguei a minha carreira e fui seguir a esse sonho, esse desejo de crescimento também profissional, porque falar inglês, para mim, foi um divisor de águas muito grande. Então foi esse motivo que fez com que eu saísse do Brasil e fosse morar na Europa. E agora já tenho 5 anos. Fiz 3 anos de intercâmbio na Irlanda e agora 2 anos em Portugal. E no total 5 anos de vida de imigrante. A gente sabe que não é fácil morar fora do Brasil, então conta pra gente os perrengues que você passou lá. Pronto, meu primeiro perrengue foi... Quando eu fechei o intercâmbio, a escola, ela já foi tudo incluso, a moradia por uma semana. Então, meu primeiro dia eu fui colocada numa casa com vários drogados, um mausoléu. Exatamente, todo mundo usando drogas e eu não sabia como lidar naquela situação. Eu tive somente poucas horas para decidir o que eu ia fazer. Aí eu ligava para o pessoal da agência, eles já não atendiam mais. A casa não tinha o heater é o aquecedor, né? Não tinha aquecedor, não tinha cobertor, não tinha nada. E aí eu tive poucas horas para resolver minha vida. E também não tinha internet, porque era meu primeiro dia lá ainda. Foi um maior perrengue. Enfim, consegui falar com os meus amigos. Meus amigos voltaram, vieram caminhando longe para me pegar e eu dormi com os meus amigos. Esse foi o primeiro e foi um terror para mim, porque eu nunca vivi essa experiência de morar com outras pessoas, ainda mais com pessoas usando drogas. Então para mim foi a pior experiência que eu tive, o pior perrengue que eu tive lá. Então ali eu perguntei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que minha jornada toda vai ser assim? Ali veio uma interrogação muito grande, mas a partir dali eu tive força em ter a certeza que a gente tem que ter o poder da fala, que a gente não pode se calar. E aí foi que eu entrei em uma ação com a agência e eles providenciaram no dia seguinte. Mas nessa noite eu já dormi na casa dos meus amigos. Mas no dia seguinte eles já providenciaram a nossa moradia fixa. Mas se eu ficasse quieta, caladinha, eu teria que passar toda aquela dificuldade. Não tinha o banheiro, não tinha como você usar o banheiro. Era extremamente sujo, cozinha inabitável, tudo horrível. Nada do que se vendeu. Então esse foi o primeiro perrengue, que ali eu me senti sozinha, mas eu tive coragem, eu usei minha baianidade, nagô, e disse, não, eu vou sair daqui, eu não vou ficar. Avisei pros meus amigos, aí foi que eles vieram me buscar, e aí ficou tudo bem, mas aquela imagem, ela nunca saiu da minha memória, daquela casa, daquela situação, e eu percebi o quanto eu sou forte. Então acho que aquilo aconteceu justamente para que eu me fortalecesse ao longo daquele período. Nossa, Verônica, eu me arrepiei toda. Eu também. Assim, porque você nunca contou isso, né? Não. Engraçado que a gente já conversou sobre algumas coisas que ela passou lá. São histórias fortes, marcantes, mas essa história ela nunca tinha contado. Foi o primeiro dia. Então tá aqui de primeira mão para vocês. Eu nem sei se a família dela sabe disso, mas tá em primeira mão aí para vocês. Eu acho que minha família não sabe. Eu acho que eu não tive coragem. Eu chego e me emociono, porque eu não sabia, mulher
Ainda tinha cachorros, gente. Eu morro, quem me conhece Morro de sabe. medo de cachorro. Morro de medo de cachorros, os cachorros enormes. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas venci. Venceu. Pelo menos muito essa aí eu bem. venci. Mas também, Vel, deve ter tido aquele momento que fez tudo valer a pena. Conta pra gente qual foi esse dia que você teve aquela sensação de que valeu a pena. Valeu a pena. Gente, meu primeiro momento, minha primeira sensação de ter sentido que de fato tudo que eu fiz valeu a pena foi quando eu fui abrir minha conta no banco. São casos simples, mas que fizeram parte do meu processo. Foi quando eu fui abrir conta no banco, eu não tinha ninguém, só tava eu e um amigo, os dois com inglês 000 e fomos. Aí eu ensaiei mais ou menos o que eu queria perguntar. Fui lá, consegui me comunicar, consegui abrir a conta no banco, porque até então eu tinha um bloqueio muito grande por determinadas situações que aconteceram logo no início. E aí eu comecei a falar algumas coisas, tirar dúvidas, fiz o contrato do banco, tudo direitinho, conversa. Não entendia muito o que a pessoa falava, mas a pessoa acho que entendia o que eu falava. E aí foi. Aí, quando eu saí de lá, eu e meu amigo, ele fez assim pra mim: nega, você conseguiu falar, você conseguiu se comunicar, você abriu sua conta no banco. Aí foi ali que a gente começou a vibrar. Mas é uma vibração mesmo. Aí eu falei, não, é pra lá que vai. Então pra mim, aí eu falei, não, agora sim. Aí eu comecei a estudar, comecei a me dedicar mais um pouco. Tiveram momentos que eu parei um pouco também, que eu me perdi, porque existem momentos que a gente se perde em nossa jornada, mas a gente tem que recalcular a rota, dar um passo atrás, ver o que tá acontecendo e aí vai. O que morar fora ensinou sobre você mesma? O que é que você aprendeu sobre você, sobre a sua história? Me ensinou a ser forte, que eu tenho capacidade de chegar onde eu quero. Eu não imaginava que eu era essa mulher forte, foda. Enfrentar dores, doenças. Enfrentei o Covid sozinha, sem ninguém. Trabalhei no Covid, no hospital, limpando o UTI, limpando o que vocês possam imaginar. Vocês não imaginam. No Covid, trabalhei dentro do Covid, vi muitas pessoas passando contaminadas e a gente ali vestido. Então assim, eu não sabia que eu era capaz de enfrentar tudo isso longe da minha família, saber que aqui também eles estavam correndo um risco muito grande, só que o meu risco ainda era maior, porque eu estava em contato. Eu orava muito e, gente, nunca peguei Covid. Fiquei doente por outras coisas, mas nunca. Então, eu não imaginava o quanto eu era forte, o quanto eu orava. Eu aprendi a orar mais, a falar mais com Deus, a acreditar muito mais em Deus. Foi, pra mim, morar fora, fazer essa imersão, pra mim foi extraordinário. Faria tudo de novo e posso fazer tudo de novo. E saber que eu sou capaz. Coisas que a gente às vezes não imagina que a gente tem coragem de fazer. E a gente lá fora tem que fazer, porque é só você e você. É isso. Perfeito, viu? Tô te admirando mais ainda, sabia, amiga? Sério mesmo. Não, amiga. Sério mesmo, porque ainda teve o Covid. Covid, porque amiga. O Covid foi algo muito forte pra quem tava aqui, todo mundo juntinho com sua família. Imagine você sozinha lá e ainda tendo que trabalhar em algo que você não era acostumada, porque Exatamente. aqui você tinha emprego, vamos dizer assim, né? Um emprego de multinacional, você trabalhava. Lá você foi trabalhar de subemprego. A gente sabe que a realidade dos brasileiros que vão morar fora, a realidade é esta, né? Exatamente. E ainda em um momento tão delicado como esse, foi o momento do Covid. E eu nem tinha lembrado que nessa época você estava lá. Então não deve ter sido fácil. Hoje eu tô assim, você pode ter certeza que eu sempre te admirei, você sabe disso. Que isso tem uma admiração muito grande. Mas que hoje eu te admiro muito mais pela sua força, pela sua garra, por essa mulher que você falou. Essa semana você falou pra mim também uma coisa que eu ouvi e disse assim, poxa, que amadurecimento. Você disse assim, amiga, qualquer coisa eu vou só. Porque eu aprendi a andar só. Sim. Então isso foi muito forte, isso me marcou muito, assim. Eu falei, nossa, Verônica tem muita história, tem muita bagagem aí pra passar pra gente. E eu tô muito emocionada, de verdade. Então, Vel, me conte assim, a gente ouve muita gente querer essa garra que você teve, essa vontade que você teve, que você foi e fez, tem muita gente, é um sonho de muita gente.
Então, qual o conselho que você daria para essas pessoas que querem fazer esse processo que você fez, ir embora do país? Gente, cada pessoa tem um processo diferente. Então, nem todo mundo tem a mesma garra, nem todos têm o mesmo dinheiro. E aí vai. São vários fatores que determinam vários fatores que determinam como serão as vivências delas lá fora. Depende, se for viajar para um intercâmbio, tem que se organizar financeiramente, emocionalmente, fazer uma terapia, ter um acompanhamento legal, tem que deixar a família aqui organizada, tem que saber o que é que vai fazer lá fora. Eu tô indo para trabalhar. Ok, eu vou trabalhar no quê? Eu falo o idioma do país que eu tô indo? Não falo? Tô indo para estudar? Tô aberta a qualquer desafio que apareça, que seja lícito. Pronto, é só ir, mas em que sentido? Saber onde você vai morar, onde você vai, o que você vai fazer, o que você tem de reserva, que isso é muito importante, a questão financeira, porque se você for descapitalizado, achando que nos primeiros momentos você já vai conseguir um emprego, às vezes você não consegue, às vezes você pode conseguir também, mas é muito importante se planejar. Porque se não for planejado financeiramente, psicologicamente, eu encontrei pessoas que falaram, quando eu falei, tô indo pra Irlanda, vou intercâmbio, a pessoa chegou pra mim e disse, já morava lá, aqui não é fácil. Eu falei, não, eu tô indo porque é difícil, o que eu faço eu já faço, eu não quero mais o fácil, eu quero o difícil. Aqui tem que lavar banheiro. Eu falei, eu vou lavar banheiro. Tem que lavar prato, vou lavar prato. Então, assim, tem gente que acha que você não tem potencial. Então, às vezes, bota pra baixo. Eu digo, amiga, tá disposta a isso? Amigo, tá disposto? Então, só vem. Agora, se não tá disposto, fica onde tá. Esse é meu conselho de verdade, porque tem que ter disposição, às vezes, para trabalhar 8, 9, 10, 12 horas. Se você também quiser viver uma vida bacana. Agora, se você quiser viver uma vida mesquinha, limitada, trabalha-se pouco, mas tem uma parte muito boa. A parte boa é poder de decidir as suas escolhas. Como? Você decide o dia que você trabalha, o dia que você tira férias, o dia que você folga. Então, o dia que você vai trabalhar, você se organiza. Então, esse foi um dos pontos positivos que fizeram com que eu ficasse na Europa por muito tempo e que quero ficar por muito mais tempo. Então, outubro eu tirei uma semana de férias, novembro eu tirei um mês de férias, agora em fevereiro eu tô tirando 2 meses de férias, fevereiro e março. Mas eu sei que eu vou ter um trabalho árduo quando eu voltar, para recuperar tudo aquilo que eu gastei, toda a minha reserva, e aí vai. Coisas que no Brasil eu não conseguia fazer. Folgar quando eu queria, viajar quando eu queria, tudo era muito programado. E hoje não, lá você se programa, mas em um tempo curto você consegue fazer o seu lazer. Aqui não. Então, o lado do conselho de morar fora é o planejamento, sim, né? Planejamento financeiro, planejamento familiar, que é importante, porque se sua família, a base, não tá bem, você não consegue ficar bem lá fora. Exatamente. Principalmente se você for muito família, que é o caso de Verônica. Então, você não consegue ficar bem se sua família não estiver bem. Exato. O lado financeiro, o planejamento financeiro é importante para tudo, nós sabemos disso. E morar fora é essencial. E qual foi a terceira coisa? A terceira coisa foi a mente, né? A mente tem que estar em terapia, com a terapia em dias, porque senão... E o lado da paquera, do emocional, do namorado, do flerte, como é essa questão lá fora? Conta pra gente. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Ter ido pra Irlanda, pra mim, inicial foi maravilhoso. Porque, assim, namorei muito, paquerei horrores. Porque, assim, chegou a gordinha cacheada. Então, eu saí daqui imaginando. Só vai ter pessoas que não fazem o meu estilo e tal. Mas não, quando eu cheguei lá, encontrei vários africanos. E eles ficaram encantados comigo, porque sou alegre, né? Vocês conhecem. Cabelo cacheado, eles ficavam encantados. E aí, o que aconteceu? Comecei a ficar, não deixava passar.
Então, namorava um, namorava outro, queriam até casar, eu não, peraí, eu tô chegando. Mas a parte boa foi que eu namorei pra caramba! Coisa boa, viu? A pergunta que não quer calar. Voltaria para o Brasil? Não tenho vontade por questão da segurança. A segurança me impede de ficar aqui. Mas tudo da nossa vida depende de Deus. Mas por enquanto eu pretendo continuar na Europa. Infelizmente, né, gente? Pelo fator segurança. A segurança pra mim me deixa muito triste. Eu não posso pegar um transporte público porque eu tenho medo, porque eu assisto as notícias nos jornais, então me deixa muito segura. A gente não pode pegar um telefone na rua, tem que estar escondido, então esse fator segurança me impede muito. E lá é tudo muito tranquilo, você tem um telefone, você anda em transporte público. Tem a questão também a flexibilidade é outro fator que me impede de morar aqui, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ter meu lazer, eu gosto de dizer não. Hoje eu não vou, hoje eu não quero e ponto final. Ou eu decido se amanhã eu quero ir trabalhar ou não. Então, o trabalho que eu faço hoje lá, eu decido o dia que eu quero trabalhar. Então, pra mim, esse poder de escolha é inegociável. Perfeito. Vel, você sabe que esse movimento é um movimento Vozes Reais, onde as mulheres vão soltar suas vozes. É isso aqui, a gente tá hoje no primeiro episódio. E vai ser isso, mulheres contando suas histórias. Você tem alguma mensagem que você quer passar para essas mulheres do Vozes Reais? Sonhar! Sonho em ação. Bote o seu sonho em ação. Tire ele do papel e coloque ele na prática. Porque enquanto ele ficar no sonho e você não colocar ele na prática, não vai acontecer. E acredite no seu potencial. Nós somos potências. As mulheres são potências. Cada vez mais. Cada vez mais as mulheres se fortalecem. Vamos acreditar em nosso potencial. Não somos fracas, não somos frágeis. Nós somos as melhores. Ok? Somos foda!